Bem-vindos a Santa Rita Assessoria e Consultoria, onde a tradição e a inovação abrem portas no mundo dos seguros. Desde 2005, oferecemos, junto com seguradoras parceiras, capacitação e soluções personalizadas para impulsionar a produtividade de corretores nos diversos ramos, como saúde, vida, transporte, garantias e responsabilidades. Nossa matriz fica em Curitiba. Temos filiais para atender os corretores nas regiões Oeste e Norte do Paraná. No entanto, atendemos corretores em diversos estados do país. Acesse nossas redes sociais e conheça o nosso trabalho. Venha ser atendido por nosso time de especialistas. Fala galera, Léo Foltran do podcast O Corretor chegando para mais um episódio. E hoje a gente vai falar de um tema que eu tenho certeza que vocês já ouviram falar, que muito provavelmente se você tem algum plano de saúde ou já ouviu falar de alguma assistência, você já ouviu falar do termo telemedicina. Principalmente depois ali de meados de 2020 que a gente viveu a pandemia, isso se tornou presente e frequente. E para me ajudar nesse programa, neste primeiro bloco eu já estou com 2 convidados. Daqui a pouco acho que já vai chegar mais um aí para abrilhantar a conversa com vocês. Estou recebendo aqui Davi, corretor de seguros. Eu vou deixar até ele se apresentar, Davi. Por favor, olha aqui para a câmera e se apresenta para essa galera que está te assistindo aqui no podcast ao Corretor. Boa noite, Léo. Boa noite. É uma satisfação muito grande poder participar aqui do podcast O Corretor e a gente poder trocar um pouco de histórias, ideias, um pouco de conhecimento e aprender também um pouco com vocês aqui, tá? Show de bola. Muito obrigado pela tua participação e por acrescentar conteúdo nesse bate-papo aí. Você falou para mim ali, 30 anos de mercado, não vou entregar a idade, tá? Só 30 anos de mercado já de seguro, né? Já tenho cartão de 12, já estou contente. Não, show de bola. E junto com o Davi, eu estou recebendo aqui também o Cláudio. Eu vou deixar ele se apresentar, falar de qual empresa ele trabalha, atua, representa um pouquinho da história também dele no mercado de seguros e do que a gente vai falar hoje, Cláudio. Vamos contar para quem está nos assistindo aí. Seja bem-vindo. Sim, obrigado, Léo. Boa noite a todos que nos assistem. Meu nome é Cláudio Ramos, então eu sou o head comercial da Doc24 aqui no Brasil. A Doc24 é uma health tech de origem argentina, né, que é na verdade, uma empresa genuinamente de tecnologia voltada para a saúde digital, né, que nos traz, então, ao tema principal hoje desse bate-papo, que é a telemedicina. Algo que tem se tornado aí muito importante, muito representativo no Brasil desde 2020. Show de bola. E assim, para o pessoal que está nos assistindo, seja ele corretor, público final, né? Como que você vê dentro do mercado que surgiu o mercado de telemedicina? Foi algo que o Brasil importou? Foi algo que o Brasil criou? Foi uma demanda reprimida? Porque hoje, se a gente parar para analisar, ter um plano de saúde não é como antigamente, que as pessoas tinham aquela garantia que chegava no hospital, ia ser rapidamente atendido e sair de lá. Às vezes, eu costumo dizer que você é melhor atendido através de uma teleconsulta do que dentro de um próprio hospital, né, Cláudio? É verdade. Eu acho que a telemedicina, né, algo já muito comum lá fora, né, se tornou importante aqui no Brasil a partir de 2020, né, com a pandemia. Foi um dos pilares que impulsionaram a telemedicina no Brasil, aliado aí, né, ao alto custo da medicina no Brasil, ao alto custo dos planos de saúde. Então, a telemedicina é uma ferramenta que veio para democratizar o acesso à saúde no Brasil, acesso à saúde de qualidade, uma vez que, né, no mercado brasileiro, acho que é importante a gente trazer aqui para todo mundo, nós vivemos um país que somente 23,5% a 25% da população tem acesso a um plano de saúde, ou acesso à saúde suplementar. Então, temos 70% a 75% da população que tem o SUS como a sua única ou principal referência. Então, aí a saúde digital, ou mais precisamente a telemedicina, é uma ferramenta importante de inclusão social, de resolutividade, né, de incluir essas pessoas todas nesse universo de saúde particular e de qualidade.
E aí, Davi, você falando um pouquinho desse produto, né? Você comentou também que você participa da parte de microseguros, né? Sim, da Associação Nacional de Microseguros, né? E a gente vem trabalhando muito forte nessa disseminação do que é o microseguros e o que o Cláudio falou ali, é a inclusão social, né? Como que a população vai ter acesso a seguros, a telemedicina. Então, o Edson Calheiros, que é o presidente, também vem fazendo um trabalho hercúleo em cima de toda essa divulgação do mercado e apoio também, né? Às vezes, quando se fala em microseguros, as pessoas falam, mas é pouco ganho, como é que funciona? Tem muito ainda que escalabilidade. Então, a gente vem trabalhando muito em cima. A telemedicina não deixa de ser também, né? A inclusão social, dar acesso à população. E hoje, após todo esse processo que a gente passou da pandemia, a quebra do paradigma de você poder fazer uma consulta com um médico, e a especialidade nossa aqui é essa, são médicos contratados e da própria empresa, que traz um pouco mais de segurança, um pouco mais de habilidade no processo todo, né? Dando mais credibilidade, vamos dizer assim, nesse trabalho prestado para o nosso cliente. Eu acho que é importante também trazer aqui, né, Léo? O Brasil é um país continental. Então, quanto mais para o interior, né, mais dificuldade também as pessoas têm de acesso às especialidades. Então, aí a telemedicina também rompe barreiras, porque possibilita, né, que essas pessoas acessem por vídeo quaisquer especialidades médicas. Eu acho que isso também é um grande diferencial quando a gente vai olhar a telemedicina, né? Porque muitas vezes, vamos pensar lá, né? Você chegou num pronto-socorro, seja ele SUS ou particular. Teu primeiro contato muitas vezes é com um clínico geral, que vai te diagnosticar ali, talvez estatisticamente falando, em 80% dos casos de uma maneira satisfatória, mas já aconteceu com a minha esposa, a gente chegar, ela está no hospital, passar por um médico e não sentir confiança nenhuma nele como clínico geral. E a gente tem que se deslocar para um segundo hospital para pegar uma segunda opinião. E qual foi a diferença? O diagnóstico foi o mesmo. A questão foi a credibilidade e a forma de ser transmitida essa mensagem. Ela tem uma empatia, né? Poxa, imagine, você sai de casa ali com uma... Vou usar eu como exemplo, crise renal que eu tenho, já tive duas. A minha primeira, fiquei em casa. A segunda, eu pensei que eu estava morrendo. E a médica, não, mas a sua pressão está 17/8. Eu falei, mas se ela tivesse normal, é que daí que eu ia estar preocupado. Eu estou tendo uma dor descomunal. Então, assim, às vezes o fato de você, estou começando a sentir algo aqui, eu posso pegar o celular, via app, via aplicativo, numa tranquilidade do conforto do celular e falar, estou aqui. E hoje em dia a gente já tem uma tecnologia toda voltada à receita. Você já manda a receita para a farmácia já entrega o remédio, você às vezes nem saiu. Sim. Só vai procurar uma segunda opinião se realmente o sintoma persistir. E o melhor de tudo, quando você traz, você já às vezes já vai direcionado para o especialista. Então, você não vai cair, talvez, na triagem pelo enfermeiro e depois para um médico especialista, né? Deixa eu trazer para você aqui para todos que nos assistem, uma realidade baseada nos nossos números, que são bem importantes. A DOC tem hoje 18 milhões de usuários, 18 milhões de clientes. Nós rompemos a barreira já de mais de 10 milhões de consultas digitais realizadas. E isso, então, nos dá uma estatística, né? Uma robusta, sabendo ali o que está acontecendo. Então, nós, através desses números, né, nós podemos dizer hoje que o nosso pronto atendimento, que é o médico 24 horas por dia, 7 dias por semana, onde nós temos clínico geral e pediatra, que é um outro diferencial extremamente importante, ele é 92% resolutivo. Olha o que eu estou falando aqui, Davi. Sim. Então, trocando em miúdos, eu quero dizer que, neste momento, né, onde as emergências hospitalares das UPAs, das UBS estão lotadas no Brasil inteiro, 90% das pessoas que estão lá têm um problema de baixa complexidade que poderiam ser naturalmente resolvidos através da telemedicina, uma telemedicina de qualidade. Sem levar um agravante para o sistema como um todo de custo, sim, né? A gente tem que fazer... Estamos realizando estudos em cima das UPAs, né, que não são interligadas.
algumas dificuldades que as pessoas levam no tempo de espera, que chega a ser até 3 horas às vezes, né? Hoje nós estávamos atendendo um parceiro e ela comentou, não, eu fiquei 3 horas para ser atendido. Na telemedicina a gente já tem um recorde de atendimento de 5 a 6 minutos, quer dizer, a comodidade, a facilidade e o processo, né, todo digital. Importante essa lembrança, Davi, né? A DOC também tem hoje o menor tempo de espera do mercado no pronto atendimento. Uma vez que o nosso paciente entrou na plataforma, né, e clicou lá ver o médico agora, ele vai ser atendido entre 5 e 7 minutos. Entendi. E me diga assim, se a gente for... você trouxe ali, principalmente, eu acho que um ponto legal da gente abordar também é a questão pediátrica, né? Que muitas vezes as mães ficam desesperadas ali com os filhos. Verdade. Quando estão... E eu acho que talvez o uso mais frequente até dentro da plataforma, você pode relatar para mim também como que é, se vocês têm insumos para dizer, pô, não, Léo, a gente atende numa proporção adulto como atende a criança, que eu acho legal a gente fazer um paralelo, porque eu particularmente não tinha ouvido essa opção. A telemedicina dentro do mundo do corretor de seguros, ela está muito presente junto ao plano de saúde habitualmente contratado e que, como você disse, uma fatia mínima da população tem e às vezes ela acaba usando até, eu vejo assim, muitos clientes meus que eu tenho de plano de saúde falam, não, usa a telemedicina porque o meu plano não me cobra coparticipação nela. Então usa como um gatilho para não ter que gastar mais. Mas quando você traz um diferencial de ter um atendimento pediátrico ali, você já dá uma outra visão para o produto também, né? Até quero aproveitar, né, esse assunto e a oportunidade aqui através do canal, né, do corretor, para ajudar, vocês nos ajudem a levar essa informação, porque, por incrível que pareça, a proporção de utilização em relação ao adulto e a pediatria é quase zero. E é algo extremamente importante. Eu vejo muito importante. E, na verdade, isso faz parte também de um quebrar paradigmas, né, que a gente vem quebrando desde 2020. Mas a experiência, Léo, ela é tão bacana, uma experiência de uma telemedicina de qualidade e uma experiência aqui mais indo ao encontro do assunto em questão, que é a pediatria, porque o médico pediatra utiliza, inclusive, o pai ou a mãe para ajudar na anamnese da criança. Uhum. Então, se torna uma relação ali, um momento em que os pais ajudam, né, o próprio médico a examinar a criança. E é um momento que eu vejo que a telemedicina, como eu falei ali um pouquinho anteriormente, é um momento que está todo mundo sentindo alguma coisa. Porque você está usando esse serviço quando realmente alguém está mal. Né? Ninguém vai sair, opa, hoje eu vou ligar para o médico para conversar com ele. E aí a gente traz um dado que eu acho muito interessante, 2020, pandemia, e a credibilidade no serviço. Porque eu vejo que foi um diferencial. Todo mundo estava assustado. Nós passamos por uma situação que os hospitais estavam lotados, que a certeza de você entrar num posto de saúde, numa UPA, num hospital, era contrair um vírus e que a gente não sabia como resolver. Então causou, né, aquela comoção e a telemedicina veio para falar, não, peraí, calma. Temos uma forma da tecnologia ajudar a gente no momento que a gente está passando por uma extrema dificuldade no mundo, vamos dizer assim, né? Então, e a telemedicina, você sabe me dizer onde que ela surgiu, até para quem está nos assistindo? Foi algo brasileiro ou se veio de fora, a gente importou essa tecnologia? Não, a gente importou essa ideia, né? Na verdade, já existe há muitos anos lá fora. Estados Unidos é precursor, né, nessa tecnologia, nesse segmento. Na verdade, também, não só a DOC, mas como várias empresas fora do Brasil, do próprio Brasil, tentavam trazer isso para cá, mas houveram até 2020, né, muitas barreiras, questões burocráticas, né, Conselho Federal de Medicina, principalmente. Então, a 2020, digamos assim, foi onde se abriu realmente a porta e onde rapidamente a telemedicina mostrou o seu valor, né? Se tornando algo, como eu já mencionei aqui, mas acho que nunca é demais repetir, uma ferramenta de extrema inclusão social e resolutividade, né, na área de saúde. Não, legal.
Pessoal, para quem está aí nos assistindo, a gente está indo para um comercial rapidinho e já a gente volta para o bloco 2 do podcast O Corretor, que o nosso próximo convidado está chegando aqui nos estúdios e ele vai ajudar a gente nesse segundo bloco. Bem-vindos a Santa Rita Assessoria e Consultoria, onde a tradição e a inovação abrem portas no mundo dos seguros. Desde 2005, oferecemos, junto com seguradoras parceiras, capacitação e soluções personalizadas para impulsionar a produtividade de corretores nos diversos ramos, como saúde, vida, transporte, garantias e responsabilidades. Nossa matriz fica em Curitiba. Temos filiais para atender os corretores nas regiões Oeste e Norte do Paraná. No entanto, atendemos corretores em diversos estados do país. Acesse nossas redes sociais e conheça o nosso trabalho. Venha ser atendido por nosso time de especialistas. Bem-vindos a Santa Rita Assessoria e Consultoria, onde a tradição e a inovação abrem portas no mundo dos seguros. Desde 2005, oferecemos, junto com seguradoras parceiras, capacitação e soluções personalizadas para impulsionar a produtividade de corretores nos diversos ramos, como saúde, vida, transporte, garantias e responsabilidades. Nossa matriz fica em Curitiba. Temos filiais para atender os corretores nas regiões Oeste e Norte do Paraná. No entanto, atendemos corretores em diversos estados do país. Acesse nossas redes sociais e conheça o nosso trabalho. Venha ser atendido por nosso time de especialistas. Fala, galera, ó, já chegou aqui abrindo o ângulo para, ó, até caiu o celular aqui. Presença de peso. É bom, meu. Presença de peso na mesa. Cara, tô recebendo esse meu amigão aqui, cara, conheci ele lá em fevereiro, lá no Espírito Santo. Tomamos uma cervejinha juntos. Fizemos uma amizade boa. Conversamos muito e ele falou assim, pô, eu tô na tua terra. Eu falei, pô, então você tem que ir no meu podcast. Tem que participar. Faz o favor. Se apresenta para aquela câmera e conta quem é você. Bom, primeiro eu quero dizer para você que é uma honra e um prazer enorme estar com esse rapaz. Léo, o podcast dele é muito bem recebido pelo mercado segurador, pela sociedade de um modo geral. E eu recebi o convite com muita honra. Vim passar uns dias em Curitiba de férias e aí tive essa oportunidade. Eu quero agradecer demais. E dizer que nós estamos aqui à disposição de todo curitibano. A DOC 24 é uma companhia diferenciada. Eu, além de trabalhar e apoiar a DOC, eu sou presidente do Clube dos Seguradores da Bahia, uma entidade com 66 anos de história e que tem contribuído para o desenvolvimento desse mercado tão pujante que é o mercado de seguros.
Eu tenho um cara que veio do Rio Grande, o Davi, que mora aqui em Curitiba, e o baiano chegou aqui, aterrissou em Curitiba. Foi o que veio mais de longe. Eu estou muito feliz em te receber, é muito legal Obrigado. ter visto, e a gente conversou depois que eu conheci o Fausto lá no Espírito Santo. Ver a oportunidade do mercado, como a gente vinha falando no primeiro bloco, né, Fausto? De uma empresa que atua, que é inclusiva, que traz o mercado, que preenche aquela fatia, que nem quando o corretor de seguros fala, né? Pô, só 17% tem seguro de vida. Beleza, só 20% tem plano de saúde. São números muito próximos, se conversam muito. E aí, vamos trazer para esse próximo bloco um bate-papo que eu acho muito legal, que a gente vai poder pegar a visão do Davi como corretor, a minha e dos especialistas aqui, de como a Doc24 tem se integrado ao mercado de seguros. Porque para mim acabou aquele segurinho baseado, fechadinho, montado, quadrado. A seguradora que ficar tentando vender algo que é restritivo e não inclusivo, eu tenho até uma opinião polêmica quando eu falo, assim, tem alguns colegas que olham para mim e falam, pô, mas você se posiciona como com a proteção veicular? Eu falo, não, para mim a melhor coisa é regulamentar. Isso. Porque daí você bota todo mundo na mesma igualdade de pagar o imposto, aí você deixa o peixe grande brigar com o peixe pequeno e a gente traz uma inclusão. Isso. Então, quando a gente traz isso, como que a DOC se posiciona junto às seguradoras? Ela trabalha com parceiros? Vamos contar para o pessoal que está nos assistindo aí quem quer começar, Cláudio ou Dória? O Cláudio, que é o head. Então, Léo, eu acho importante também trazer isso, né, para o mercado, porque a telemedicina ela ainda está no momento de regulação, né? Não é um produto totalmente regulado ainda no Brasil. Então, não existe a obrigatoriedade de que ela seja comercializada pelo corretor de seguros. Mas, até porque eu trabalhei nesse mercado 25 anos, né? Eu sou oriundo da indústria de seguros, trabalhei em 3 companhias na minha vida. Hoje, estando como head comercial da DOC no Brasil, mais do que natural que aproximar a Doc24 desse mercado fantástico que é o mercado de seguros, o mercado de corretagem de seguros no Brasil. Até porque eu vejo o papel do corretor como um papel muito importante, né? Para mim, na minha carreira profissional, que foi pautada no seguro de vida enquanto segurador, né, e agora na saúde digital, o propósito é muito importante. Eu acho que o corretor de seguros tem um propósito na sua atividade, que é levar proteção, né, para o brasileiro, para as pessoas, de uma forma integral, né? Seja no seu patrimônio, seja na sua saúde, seja com os sonhos, né, que tem em relação à sua família, aos seus filhos, para o futuro. Eu vejo, por conhecer muito também o mercado de corretagem, eu vejo que o seguro-saúde, né, ou o plano de saúde, que não é o que nós estamos falando aqui, existe um nicho de corretores que trabalham com saúde, né, e um grande nicho que não trabalha com saúde. E que eu sempre escutei falar muito foi de que, puxa, mas o saúde é muito regulado, o saúde tem uma gestão muito nervosa, né, precisa entender muito tecnicamente para poder vender. Eu não discordo disso, mas eu queria trazer que a telemedicina, até mesmo por ainda não ser totalmente regulada, é um produto muito fácil de se vender, que está ao alcance de todo corretor de seguros. E, voltando aqui uma fala do primeiro bloco, num país onde 70% a 75% da população tem o SUS como única referência, os corretores de seguros todos no Brasil, dentro da sua carteira, tem grande parte desses 70%. Então, é um produto muito bacana, que inclui... É inclusivo a população. E ele é muito acessível financeiramente falando, né? E de um custo-benefício muito alto. Porque você entender, quando a pessoa entende, quando ela tem a primeira experiência, né, com um médico particular à disposição dela 24 horas por dia, 7 dias por semana, ou do seu filho, é uma experiência inigualável. E ele passa a entender o verdadeiro valor da telemedicina. Então, aqui é um bom momento, né, da gente cutucar, incentivar que o corretor nos procure entender um pouco mais desse mercado, que hoje, né, já está faturando em torno de 3 bilhões de dólares no Brasil, e a expectativa é que até 2030 fature 5 bilhões de dólares. Né, um crescimento aí de 2 dígitos em média, né, até 2030. Então, está tudo aí por fazer,
e o corretor, na visão da DOC, pode ser o nosso grande distribuidor desse produto, dessa ideia aqui no Brasil. Que é basicamente o que a gente estava falando no primeiro bloco lá, quando a gente traz para o micro seguro, né? Sim. É algo que você precisa de escalabilidade, né, Dário? Lógico, eu acredito o seguinte, o Cláudio tem toda a razão. Primeiro, o corretor é o protagonista do mercado segurador. Sem ele, não vai funcionar. Primeiro ponto. Segundo ponto, tornar o produto popular. O produto telemedicina ainda é um produto visto como commodities. Então, tem um amigo meu que fala, que é ele, que se você chutar uma moita, sai 50, 40 telemedicina pulando. Então, todo mundo hoje no mercado, até porque não é regulado, se propõe a montar um escritóriozinho, botar 3 médicos e tal. E não é o caso da empresa que nós estamos comentando aqui. É uma empresa altamente profissional, né, uma das maiores da América Latina, e que tem um produto especial para o cliente. Uma ideia diferenciada desses planos, que você tem um enfermeiro, que você depois tem a secretária, aí para você ir no profissional demora uma semana. Não é isso que nós estamos propondo e falando sobre agora, neste momento. Eu quero dizer a você que está me escutando que a telemedicina é uma alternativa para você não perder clientes. Hoje as companhias, as grandes empresas estão sufocadas com os preços, com os reajustes, os planos de saúde. É importante? É, mas logo, logo não vai ficar acessível para a população brasileira. Porque você, por exemplo, agora mesmo eu passei com a minha esposa em uma alta clínica de exames nuclear, mas eu pago uma fortuna e eu não sei se eu vou continuar pagando, porque o dinheiro você não ganha suficiente para pagar. É a mesma coisa que a gente está vendo no mercado de auto. Está lá em cima o custo da peça e a seguradora vem e fala para o corretor, pô, mas está dando muito sinistro. Mas está defasado, a conta não bate. Exatamente. Essa é a grande verdade. E tem um agravante, tá? Que eu vou dizer, acho que vocês vão até poder me defender. O custo que o médico ele fica lá 1 ano, se formou, faz 2, 3 anos. A partir do momento que na cabeça dele ele pagou o curso de medicina dele, ele não vai mais fazer a consulta pelo que ele vai receber os 50, 60 reais do plano. Ele vai para o particular, exatamente, que ele vai fazer uma consulta de 40 minutos, 1 hora ali para o cliente, vai ganhar 700 reais. E para ele tá bom, ele não precisa mais fazer 50 consultas. Por isso que a DOC tem os próprios médicos, que é exatamente para preservar a população com médicos de alta qualidade, né, com preços aceitáveis no mercado. Então, assim, eu acredito muito no segmento, eu acho que é o futuro da saúde, porque o SUS não vai absorver essa quantidade de pessoas que não vão poder pagar o plano, e a telemedicina, de um modo geral, ela vai ser um anteparo para que essas pessoas possam ser bem atendidas, possam saber o que tem, porque às vezes é uma coisa que você resolve na hora. O Cláudio até fez alguns avaliações no mercado, pesquisas, e 90% dos casos é resolvido no momento que você abre a telinha em casa, no seu conforto, somente em Curitiba, que está um frio, meu irmão, né? Aí você abre, vai lá e faz a consulta de boa, o médico vai ali comprar um remédio para o nariz e tal, você tem isso, você tem aquilo, e você sai de boa. Tem melhor do que isso? Eu acho que não tem, só que a população precisa entender que é importante. Eu vou lhe dizer um caso, a gente foi a Aracaju conversar com a secretária de saúde, que tem uma telemedicina para os munícipes, né? Mas ela estava reclamando que não tinha adesão. Aí nós perguntamos, e vocês informaram a população, vocês ensinaram a população? Não. Será? Como é que você quer que as pessoas vão aderir a uma telemedicina se o próprio SUS, a UPA, não direciona ele para aquela posição? Quer dizer, é o que eu acho, tem que se haver uma maior divulgação, tem que se vir logo a regulação para separar o joio do trigo e colocar os pontos nos is. Porque se você não tem, venha para a DOC. Acho que é importante trazer também que a telemedicina é uma ferramenta tão democrática, né? Porque ela, ao mesmo tempo, ela também ajuda as operadoras a diminuir a sua sinistralidade, né? Ajuda o próprio Sistema Único de Saúde, o SUS, a diminuir os seus custos, a tirar as pessoas, né, de dentro das UPAs, das UBS, em algo que pode ser atendido da sua própria casa ou até do seu
próprio trabalho. Então, ela é extremamente importante nesse segmento de saúde. É um no ecossistema todo que vai usufruir desse produto. Você sabe que eu uso um exemplo, Dória, não sei se você já viu eu falando isso em algum episódio meu de saúde, que eu uso um exemplo que você, o Davi, vai conhecer, você vai conhecer porque você já falou pra mim que você já passou grande parte da sua vida, você eu não sei se vai conhecer. Mas vamos lá. O SUS é tipo um biarticulado aqui de Curitiba. Sabe o que é o biarticulado? Não. Biarticulado é nosso ônibus. Sim, sim. O grandão, aquele vermelho. Famoso. Quando tá das 10 às 5 da tarde, tá uma maravilha. Tem ninguém dentro. Não tem ninguém dentro. Você roda que é uma beleza. Você vai 18. Pegou das 9 às 6, é o SUS. Ele lota, ele é exemplo para o mundo todo. A gente não tem o que falar. A gente deu aula quando aconteceu o que aconteceu ali em 2020 e mesmo assim sofremos muito, né? Só que daí isso vai remeter a pergunta que eu vou fazer. Acho que eu vou fazer até pro Davi, que ele falou que ele já tá parceiro aí. Vamos ver se ele já tá afiado. Você vai precisar de ajuda. Como que você vê a telemedicina, Davi? Que a gente já está no mercado, o Dória já deu uma aula aqui em falar em custo. Mas a precificação da telemedicina, e aí depois eu já vou até provocar, tá? Que a gente até agora, no primeiro bloco, não tinha falado. Mas eu acho que o público que está nos assistindo vai ficar curioso. Quanto custa, tá? Mas como que você acha que a precificação vem? Porque eu acho que é questão igual seguro, né? Quanto mais dado a gente obtém, melhor a gente precifica e passa para o usuário final, né? No começo, até discuti um pouco com o Cláudio, porque eu achava muito barato. Eu falei, Cláudio, como é que eu vou acreditar num valor tão baixo desse custo? Mas ele é massificado. E em função desse volume que se tem resultado, vamos dizer assim, no processo todo, na cadeia toda, né? No seguro de vida você tem a dispersão da massa, no volume teu você vai ter o resultado obtido e também a precificação. Então, cada parceiro que a gente está prospectando, a gente vê esse canal de alcance. E um dos destaques que eu coloco aqui importante é que ela tem uma API, ela tem um sistema bem avançado para poder captar essa massa toda. Porque a gente está até com um parceiro aqui que é uma empresa de tecnologia, que ela não quer tocar em nada, receber arquivo, formatar arquivo, desenhar o template, tanto que a gente chama, não. Ele falou, eu vou te dar uma data, você vai entrar no meu sistema, vai ter um corte, e nesse dia vai ter todas as adesões que a gente fez através do nosso canal de vendas. Então, isso é muito importante, porque você não tem um custo alto para que você mantenha atualizada essa massa, essa movimentação, uma credibilidade grande, porque o erro diminui bastante, o faturamento único, estipulado, como a gente fez ali, e o parceiro ele viu isso e está nos pedindo mais assistências, mais coberturas pela facilidade da venda e do custo. Esse custo realmente ele chega a ser muito baixo quando você vê o universo de vidas que você vai atingir, tá? Eu acho que é importante também trazer que o principal pilar, né, da precificação da telemedicina é o mesmo pilar do seguro, a mutualidade. Sim. Sim. É isso que rege aí a precificação. Então, é quantidade versus frequência. E você já tem uma experiência quando a gente passa para eles, né? No começo vai ter uma ascensão forte e depois vai dar uma estabilizada. Então, esse desvio a gente já conta nessa precificação. Ele vai sair acima da média calculada, mas a gente sabe que depois ela dá uma estabilizada. Né? Legal, Davi, você fala demanda reprimida, né? Porque, bom, de novo, né, essa experiência toda da DOC, de mais de 18 milhões de usuários, mais de 10 milhões de consultas, né, realizadas, então isso nos dá muita assertividade na hora da precificação, né? Porque a gente sabe, a gente tem a experiência de basicamente todos os segmentos em relação à utilização. A gente sabe também que nós não precisamos ir ao médico a todo momento, né? Então, tem alguns segmentos, dentro de algumas modalidades também de distribuição, na forma que está montado o produto, a gente sabe, né, também por experiência, que vamos ter uma frequência alta no início, em função da demanda reprimida, mas que logo em seguida a gente vai descer para uma frequência média, digamos assim, né, de mercado que é relativamente baixa.
Agora, posso provocar o teu Regi? Sim, provoca ele. Vai me dar o aumento que ele prometeu? Vai ser 8 ou 80 agora. Eu vou trucar. Ele vai mandar embora. Eu vou trucar. Não, a gente falou nesse bate-papo, você chegou aqui, você falou que você acredita que é o futuro, o Davi trouxe a visão, você trouxe os números. Mas tá bom, e aí? Quanto tempo será que isso vai ser o suficiente? Porque eu já vejo, talvez, que o cliente que está ali na telemedicina, daqui a pouco ele já vai falar, eu quero um desconto aqui para mim fazer o raio-x. A telemedicina, você acha que está muito cedo para a gente falar isso ou o que eu estou falando já existe? Eu estou falando uma besteira? Já existe. É uma provocação importante, né? Interessante. Aqui no Brasil, eu falo de 18 milhões de usuários, né, em termos de América Latina. Nós estamos presentes na América Latina, somos acho que a principal empresa de saúde digital na América Latina. E no Brasil, onde a gente vem crescendo de forma exponencial nos últimos 4 anos, nós temos hoje um pouco mais de 4 milhões de clientes. E esses 4 milhões de clientes têm demandado alguns outros serviços, né? Como, por exemplo, Cláudio, você fala que a telemedicina da DOC é 92% resolutiva. Sim, mas então tem 8% aí que precisa ter um médico presencial, né? Precisa fazer um exame. Tem a questão também do medicamento, que é uma dor social muito grande no Brasil. Então, a DOC também vem, né, criando outros produtos, trazendo alguns parceiros estratégicos, né, para junto da nossa operação, poder ofertar, né, ou fazer uma oferta um pouco mais integrada, né, acessível, acessível, mas mais robusta para o cliente. Então, sim, ele vai ter a telemedicina como a sua porta de entrada, seu serviço principal, mas nessa telemedicina foi prescrito um exame, então a gente oferece uma oportunidade que ele possa fazer esse exame numa rede particular com descontos, né, que variam de 20% a 80%. Teve uma prescrição médica, então a gente garante esse medicamento também, desde que prescrito por nós, medicamentos de uso agudo, até R$100 por mês, durante 12 meses, né, sem que ele precise tirar dinheiro do bolso, indo na farmácia que ele quiser. Então, sim, né, a gente tem complementado os nossos serviços para ser cada vez mais uma melhor alternativa para o brasileiro que não tem condição de ter o plano de saúde, não tem acesso ao plano de saúde. Porque quando a gente fala de um país de dimensão continental, se a gente pega bairros, às vezes, dentro de uma cidade, a gente já tem realidades diferentes. Muito mais falar de norte a sul, de leste a oeste, num país que a gente leva 8 horas para cruzar de avião. Então é complexo você entender esses desafios. E que tem horários diferentes dentro do próprio país, né? Que sim, é outra coisa que... E em cima do que o Cláudio falou, assim, tem interiores que não têm especialidades. Então o cara precisa de um atendimento, a família, nós vamos procurar naquela região mais próxima, onde ele mora, um profissional para atender na especialidade que o médico diagnosticou para ele. Então, isso é um grande diferencial. O que eu acho, sabe, Léo, que é super importante a gente poder reiterar sempre, lógico que a empresa é um diferente, é que o corretor entenda que é para ele. É para ele a telemedicina. Ele pode usar, ele pode vender. Porque, assim, eu vejo a telemedicina hoje como o seguro de vida foi alguns anos atrás. Todo mundo sabia que existia, todo mundo dizia que tinha que vender, mas o corretor não vendia. Ele não vendia, ele não procurava vender. Até porque, até hoje, o próprio seguro de vida, eu falo, é um dos maiores desafios, acho que para qualquer corretor vender, porque não tem... Diferente desse produto aqui, tá? Diferente da telemedicina. Que esse já tem um caminho. Porque ninguém quer fazer um seguro de vida, mas todo mundo quer ter direito a um acesso de qualidade. E na primeira situação que ele sai da UPA ali, que ele ficou 3 horas, que nem a gente falou, 4 horas, ele já vai falar, eu preciso... O que eu posso pagar para ter algo melhor do que a experiência que eu tive agora, né? Exatamente. E olha que o seguinte, a telemedicina hoje, de um modo geral, ela tem atendido a população. Tanto é os números que você viu que o Cláudio aqui falou. Números robustos, né, de um mercado muito competitivo. É muito competitivo. Talvez a gente tenha mais empresas de telemedicina do que de seguradoras, se você for colocar no lápis. Eu acredito que né? sim.
Então, assim, o corretor ele tem que entender que é uma oportunidade para ele oferecer a uma empresa que não tem um plano de saúde, oferecer a um grupo que não tem ainda o universo de saúde para os seus funcionários. E isso não importa se a empresa tem 100, 200, 300, tá? O que o Cláudio sempre fala para nós, assim, tem empresas que colocam um plano de saúde, mas ele é coparticipativo. Então, como ele é coparticipativo, 30% adere, o resto não. Esse restante, 70%, ele podia ter adesão da telemedicina. Ele não ia ter o internamento, se for o caso, mas ele ia ter um atendimento. Um encaminhamento até, encaminhamento. Agora, a NR1, que todo mundo vai ser obrigado a ter, que é sobre a saúde mental, o Brasil é campeoníssimo nisso, a DOC tem um programa completo para oferecer ao empresário de atendimento, de acompanhamento, sempre respeitando a LGPD. Então, assim, eu acho que é uma grande oportunidade para os corretores do Brasil, a telemedicina, e eu sugiro, se você me permitir, que procure a DOC 24. Porque a gente tem o diferencial. Léo, deixa eu pegar o gancho só do Fausto, que ele trouxe esse assunto, essa visão de negócio, né, que eu acho que é importante a gente ajudar aqui o corretor nesse sentido. Então, vamos lá, vamos pegar o corretor que trabalha com saúde. Né? Este corretor tem hoje lá na sua carteira dezenas, centenas de CNPJs, né, com milhares de clientes. Mas muitos, né, como o Fausto bem colocou, as empresas não subsidiam 100%, subsidiam parte ou às vezes não subsidiam nada. Então a adesão é facultativa. Então existe lá um percentual que gira em torno de 30%, 40% dos funcionários que aderem e a maior parte não adere. Então o corretor tem dentro da sua carteira um outro grande mercado ali sedento por uma oportunidade. Então, para essas pessoas que não podem aderir por questões financeiras ao plano de saúde, tem aí a telemedicina como uma alternativa extremamente viável e importante. Eu acho legal, a gente falou, vocês trouxeram esse ponto da regulação, de quem pode vender, que todo mundo pode vender. Só que a gente olha alguns cenários, né, que é a própria correlação que eu fiz agora ali das cooperativas, associações. E aí pega o gancho que você falou muito bem no primeiro bloco, Cláudio. Corretor de seguros, né, Davi, a gente tem muito mais do que um papel de entregar à sociedade, a gente tem uma responsabilidade. E como toda profissão tem bons profissionais e profissionais nem tão bons assim. Mas sempre que eu vejo, e eu costumo dizer assim, o cliente nem sempre tem razão. Mas a partir do momento que a seguradora deixa de atender ele ou demora para atender num atendimento 24 horas, eu sempre friso quando eu ligo para a pessoa da assistência e falo assim, é o nosso cliente. Não é meu e não é seu, é nosso. Eu fui o intermediário que contratou, então a gente juntos vai ter que dar uma solução para ele. Seja ele pedir um reembolso, seja ele ser atendido em meia hora porque o guincho está chegando, a gente vai ter que juntos se ajudar e resolver. E a telemedicina nada mais, nada menos do que acaba sendo isso do que você está falando, né, Cláudio, Dória, Davi? A gente tem um problema que, vamos lá, o plano de saúde hoje aqui em Curitiba, pelo menos R$500 para uma pessoa abaixo de 30 anos. O valor médio de um plano de saúde hoje é em torno de R$800. R$800, beleza. R$800. Provavelmente esse cara já não vai estar falando só dele, vai estar falando da esposa, talvez do filho. Então vamos jogar lá para R$2.000 por mês, tá? Que vai ter que pegar a parte de pré-natal, que tem toda aquela pergunta, tudo. Quanto que a gente está falando da DOC? Vamos lá. Vamos pegar um exemplo corporativo. Corporativo, tá? Que tem variáveis aí para a gente precificar. Sim. Mas no ambiente corporativo, né, a telemedicina pode estar saindo, digamos assim, para a família, tá? Por R$15, R$20. Isso dá esses R$15, R$20. Mensais. Né? Mensais, beleza. Vamos falar de benefício. Tem consulta ao médico especialista? Tem, ele vai ter acesso de forma ilimitada ao pronto atendimento, onde, como nós também colocamos, né, no primeiro bloco, temos lá disponíveis o clínico geral e o pediatra, sem triagem, né? A gente entende que telemedicina é o paciente, o médico, e, quando necessário, ele tem mais 27 especialidades para fazer o agendamento, né, através da nossa plataforma também totalmente online. Tá.
E dentro dessa questão de você ter essa especialidade, você ter esse processo todo ali que a gente falou, né? Tá igual a um plano de saúde. Sim. Você comentou a parte de receitas. Então, hoje nós somos aptos, né? Isso hoje é lei, né? A telemedicina está apta a prescrever, né, eletronicamente as receitas quando necessário, bem como também quando necessário, quando o médico entender que é necessário, o próprio atestado, né? E até mesmo uma solicitação de exame. As receitas eletrônicas são aceitas em qualquer farmácia, né, dentro do Brasil. É importante registrar que não somos fábrica de receita, nem fábrica de atestados. Isso é importante, que daí a gente vai entrar no que eu falei para eles no primeiro bloco, se ainda não tinha chego. Que a coparticipação... Eu não sei nem se eu falei no primeiro bloco, se foi no bastidor. Mas a coparticipação do plano de saúde começou a existir pelo jeitinho brasileiro, vamos usar esse termo. Pois é, isso é importante, porque assim, como os médicos da DOC são próprios, eles são avaliados, né, diariamente. Tem uma NPS lá para ele. Só para você ter uma ideia, a DOC 24 é conceito no Reclame Aqui ótimo. Você imagine uma empresa que tem um atendimento com a quantidade de público que ela tem um conceito ótimo na telemedicina. 10 milhões. E quando você vai lá e vê o que não está tão ótimo, é porque a pessoa ficou se decepcionada porque queria uma receita para um remédio recorrente ou queria um atestado médico para faltar ao trabalho. Então, eles são muito criteriosos, porque assim, as empresas têm medo. Sim. Quando você fala assim, telemedicina, o cara, telemedicina vai ser fábrica de atestado, eu não vou ter os funcionários aqui. A DOC é diferente, ela tem um critério, lógico, que se precisar do atestado vai ter, mas dentro de um protocolo de atendimento que toda empresa vai ter conhecimento. E se um médico, se o Léo estiver fazendo muito atestado, nós vamos chamar o Léo para saber como é que é isso. Acompanhamento, uma ficha Entendeu? de acompanhamento Exatamente. Clínica dentro do sistema. Assim, diferente, né? Então, de uma telemedicina que o médico é contratado. O médico está lá, você não tem nenhuma responsabilidade por ele, ele faz um atestado e acabou. Você vai fazer não sei se vocês sabem, as UPAs não são interligadas, né? Sim. Então, Pessoal, que dificulta muito esse controle também. Exatamente. Bem trazido também pelo Fausto, né? E a DOC tem um propósito muito claro, que é, né, democratizar o acesso à saúde de qualidade no Brasil ou na América Latina como um todo. E dentro disso, a gente tendo o cliente como centro, né, sempre, por isso que a gente tem uma NPS tão alta, mas 100% das nossas consultas aqui no Brasil hoje são auditadas. Tamanha a preocupação que a gente tem com essa experiência, né, médico, cliente, à distância. Então, embora seja à distância, a gente faz questão que seja algo humanizado. Até mesmo no momento de dizer para o paciente de que o caso dele é um caso de mais alta complexidade, que ele vai precisar procurar um médico presencial, a gente tem todo um cuidado ao dizer isso para não ter uma quebra de expectativa em relação à resolutividade da telemedicina. Né? E deixa eu fazer uma pergunta, até a gente falou assim... pessoal, eu imagino que talvez isso venha surgir lá no comentário do vídeo de alguém assistindo. Passa primeiro por um clínico geral e pode ser encaminhado por um especialista? Não, a gente dá liberdade aos nossos clientes. Tá? Você tendo o plano, né? Porque, primeiro, nós somos fábrica, né, Léo, de novo, nós somos uma empresa genuinamente de saúde digital. Então, nós não temos produtos prontos, ele pode ser desenhado ou ajustado conforme a necessidade do cliente. Né? Então, uma vez que está contratado o PA mais as especialidades, o paciente não precisa passar pelo clínico, né, pelo pronto atendimento, para ter um encaminhamento para o especialista. Se você quiser marcar uma consulta diretamente com o cardiologista, com o psicólogo, com o psiquiatra, você vai poder fazer. E tempo de espera muda? A gente pegar um clínico geral... Só trazendo de novo, tá, que eu acho importante, a título de informação para quem nos assiste, é um mercado que não está ainda totalmente regulado, mas vem sendo regulado. Né? Então, por exemplo, nós temos uma prática de negócios, né, onde no nosso pronto atendimento, o nosso paciente ele é atendido, embora a SLA de contrato seja de até 20 minutos, que já seria um tempo
muito razoável, né, para não precisar sair de casa ou do trabalho para ser atendido por um médico, a gente atende em média de 5 a 7. Nas consultas eletivas, né, a gente procura seguir uma norma da ANS, embora não precisássemos fazer isso, a gente, para ter um norte, que a gente ofereça essa disponibilidade com, no máximo, até 14 dias. Tá? Então, você pode entrar agora na plataforma, por exemplo, marcar uma consulta com um psiquiatra. Pode conseguir para hoje mesmo, para amanhã, para depois de amanhã, no máximo até 14 dias. Até 14 dias. Eu quero... Você pega plano, às vezes, 3 meses hoje. Já não, eu cheguei hoje, 7 horas da manhã, você viu a hora que eu saí, 3 horas da tarde, para fazer 2 exames. Né? Então, assim, 15 dias para um atendimento é ótimo. E eu queria falar para o corretor que está nos assistindo que nós temos comissões de até 30% de carteira recorrente, né? Quer dizer, como se fosse um produto de vida, e que ele pode fazer uma consulta à empresa sem compromisso. Ele tem um cliente, ele quer saber quanto é que fica, ou ele quer saber quanto seria o valor agregado para a empresa, porque assim as pessoas ficam com medo, às vezes, lógico que a gente não é igual uma seguradora de automóvel, que você bota lá todas as empresas, bota o carro, sai. Mas é que até porque o nosso mercado não está construído para isso ainda. Exatamente. Vamos falar, o mercado, a fatia de mercado que possui, que foi a provocação que eu fiz ali, para onde a gente vai? Porque eu acho que a telemedicina é a continuação do plano de saúde de uma forma melhorada. Sim. Então, eu acredito talvez que daqui a pouco em planos de saúde vão falar assim, não, nós vamos migrar tudo para telemedicina e nós só vamos ter parceria para o exame que o cliente vai pagar a participação, talvez. Eu tive uma reunião, assim, um debate com o comercial da Apvida. A Apvida é o melhor e o maior plano. Melhor não sei, mas é o maior plano. Maior operadora hoje do mercado. É, maior operadora do mercado. Aqui eles tiveram um problema bem sério, né, Davi? Sim. A gente sabe, não vamos citar, porque podem vir aqui falar também. Lógico. Mas é grande, não deixa de ser grande. E são números que estão lá para você olhar. Então, não é eu que estou dizendo, é o número que está dizendo. Ele me disse que a telemedicina salvou a empresa. Eu não duvido. Porque ele evitou uma série de internamentos, uma série de consultas. Tanto que eu aproveitei o momento e aí eu me levantei e disse, Doc 24 quase eu apanho, porque o evento era de outro, né? Mas eu aproveitei, porque eu que instiguei ele perguntando se a telemedicina ajudava. E lá estava Bradesco, lá estava a Apvida, lá estava Seguros Unimed, né? Então, assim, todas as empresas hoje têm alguma telemedicina. E é importante dizer para o corretor também que a gente trabalha em white label. Se ele quer fazer um plano dele, Fontan Saúde, Léo Saúde, nós fazemos, entregamos a plataforma toda pronta e você vai prospectar o seu cliente com o seu nome, porque o seu nome é que é a referência do mercado, do cliente. Então, nós fazemos o white label, entregamos, né, nome Cláudio? Sim, é até uma característica do mercado brasileiro, né, porque o white label não é uma obrigação, mas aqui no Brasil, acho que em torno de 95% dos nossos clientes fazem a opção de que a sua plataforma seja white label. É porque aí o Davi me ajuda nesse ponto, né, Davi? Corretor de seguros, muitas vezes o cara chega lá e pergunta assim, e essa Bom Retiro de Seguros é uma boa seguradora? Eu falei, não, vamos lá, Bom Retiro de Seguros é a minha corretora, a sua seguradora é a HDI. Aí eu falo, essa às vezes é a falha do cliente que está há 10, 12 anos, que olha lá, não lê as linhas, que eu sempre brinco com os meus clientes, né? Às vezes eu pego um cliente e falo assim, mas cadê o preço? Eu falei, tá na segunda página, Se não leu o que eu te mandei, eu tenho um funcionário que fica lá fazendo um orçamento, colocando todos os teus dados para você ler, e você não lê e vem me perguntar onde está o preço. Então, acaba acontecendo isso muito no seguro de auto. Mas quando a gente fala de vida, fala de plano de saúde, fala de telemedicina, o cara já pergunta. E comentei com os nossos amigos aqui na entrada, minha primeira experiência com a telemedicina foi quando eu peguei lá no meio da pandemia, fiquei doente, falei, como que eu vou? Vou pro hospital? Falei, não, a galera tá ferrada. Então, peraí, deixa eu ligar aqui, doutor, tô bem. Não, tá bom então, se tá bem, continua aí e fica bem em casa. Não sai de casa. Então, só que daí a gente faz alguns paralelos, né? A gente vai olhar assim, saúde nos Estados Unidos, caro pra caramba. Tem telemedicina lá? Tem.
Europa. Tem. Ninguém viaja para a Europa sem o seguro viagem, porque é obrigatório. Que tem telemedicina. Que tem telemedicina. Inclusive, esses tempos A aí... América do Sul também tá. Não, a Argentina hoje já está exigindo Se não seguro tiver, você não viagem, vai. se você for olhar. Então, assim... E aí eu te digo, tá, tudo dentro do nosso ecossistema de seguros está permeando a colocar a telemedicina, né? A telemedicina pode ser diferencial se o cara quiser provavelmente fazer quer fazer um seguro de alta e quer ter um serviço diferencial. Pode pôr uma telemedicina. Não. Ele pode ter, tem diversas possibilidades que o meu corretor sonho, pode explorar, né? eu vou dizer qual é o meu sonho aqui, Léo, é que todo seguro de automóvel venha uma telemedicina. Pode ser. Porque há o acidente, o cara bateu o carro, o cara está passando mal, como é que ele vai fazer? Não, é isso que eu Ele digo. vai ligar o computador, o celular, a mulher e vai dizer, meu marido está assim, assado. Até chegar o SUS, a Até ambulância. chegar a ambulância. Quer dizer, eu acho que as companhias, aí vai um recado a todos os diretores de seguradora que estão me assistindo. Olha, bota a telemedicina no seu plano e faça diferente. Porque assim, eu comecei no mercado, não tinha assistência 24 horas. Então, eu sempre coloco o Azevedo lá da Cercose, que hoje é vice-presidente da Alpa, como um exemplo. Ele comprou aquelas travas que colocava no Pedal. pedal, né? no Aí volante. você fazia o seguro com ele dava trava. Você vê como era carente. Depois veio as assistências e hoje você não faz um seguro de automóvel que não tem uma boa assistência. E por que não coloca a telemedicina na assistência do automóvel? Né? Mas você sabe que é engraçado, você me lembrou algo que não tem nada a ver com o que a gente está falando aqui agora. Estava lá no Insurtech Brasil, 2 semanas atrás, estava conversando com o Pascoal do ITC e ele estava a gente estava falando do mercado de seguro de auto e estava falando sobre o problema de custo que a gente está enfrentando no Brasil, a aceitação, porque o plano de saúde também tem isso, Lógico. né? A telemedicina eu acho que ela é mais inclusiva, vem todo mundo e a gente leva porque é uma parte de consulta, então também é uma solução. E ele estava me falando que lá na Europa não estavam fazendo seguro de Land Rover. Porque tava roubando, porque a Land Rover lá na Europa é o NFC. É a Hilux do Brasil. Não, só que lá não tinha chave. Daí o cara chegava com aquela maquininha, decodificava, ligava e ia embora com o carro. Aí ele falou, daí obrigou a Land Rover a fazer uma seguradora para fazer o seguro da Land Rover. 6 meses depois, nem a Land Rover que depois segura a Land Rover. Isso dá prejuízo, a conta não fecha. Sim, Sem seguro, Então, assim, hoje eu vejo aí quando você traz a Apvida, que a gente falou, Unimed, Amil, aqui a gente tem Paraná Clínicas, tem a Bradesco, a gente tem diversas empresas gigantes, né, com robustez financeira. E aí algo que eu sempre falo, que o usuário é prejudicado quando ele vai falar de um plano de saúde. Por que as empresas indicam que os planos de saúde sejam em nome de PJ? Tem lá a determinação de reajuste de ANS. Então eu mesmo, como corretor, falo, é difícil pra caramba pra mim hoje, que fui pro mercado de saúde, chegar, eu tenho que procurar parceiros que atendem, que é muito difícil eu conseguir fazer. E aí você fala, mas você tá dando uma solução barata, eficiente, acessível, que vai atender a população e que é que nem seguro de vida. É certeza que você vai morrer, é certeza que um dia você vai ficar doente. Vai precisar. Certeza que você vai ter um problema, você vai precisar. É isso. E hoje, R$15, tá pagando um cafezinho no... Léo, cultura nesse país. Fazer cultura nesse país é uma das coisas mais difíceis que tem. Cultura. As pessoas entenderem que é importante, procurarem. É difícil, mas a gente vai chegar lá, já foi muito pior. Hoje, a telemedicina ela já é vista de uma maneira mais profissional, porque a grande questão de antigamente é que a telemedicina, não quero... Não, meu irmão, respeito. Telemedicina pode lhe salvar a sua vida, companheiro. Eu acho que um ponto muito também importante aqui, é bom a gente ressaltar, né, trazido pelo Fausto, essa questão da educação, né, porque a telemedicina vem crescendo exponencialmente, 2020 para cá, mas ainda tem muita gente que não teve essa experiência. E que não sabe o quão boa. Isso. A gente não vai esperar morrer para ver que o seguro de vida é bom. Morreu, recebeu o dinheiro. Não, a gente quer saber que é bom antes de receber, né? Porque o seguro é para sua proteção familiar. Então, todo tipo de seguro é importante. E a telemedicina não é um seguro, mas é um produto que eu acho que hoje não pode ficar sem estar na cesta do corretor de seguros. Corretor, quero aqui, se o Léo me permitir também, reforçar algo dito pelo Fausto. A gente
trabalhar, né, em algo que faça sentido para a sociedade, né, que tem como por resultado trazer proteção, é muito bacana a gente poder ganhar com isso, né, também muito bom. Então, o fato da telemedicina ainda não ser totalmente regulada, tudo na vida tem ônus e bônus, mas a gente tem que aproveitar o bônus. E o bônus atual é da flexibilidade que esse produto tem, então a gente pode montar esse produto, desenhar de acordo com a necessidade, e também a remuneração. O Fausto falou ali em 30%, mas na verdade não tem limite. O limite está dentro do eticamente possível e dentro do que o mercado impõe como limite, né? E de novo, então a telemedicina oferece comissão vitalícia, como a gente diz aqui no Brasil, né? Como nós temos ainda no Brasil, que é um dos poucos países que mantém essa prática, vitalícia e recorrente. Show de bola, pessoal. Isso aí. Se eu pudesse, eu ficava mais umas 3 horas com vocês aqui, mas já demos 1 hora de programa. Já acabou? Já estamos indo pro final. Bom. Vou passar para os meus convidados agora aqui se despedirem de vocês, tá? Agradecer imensamente a presença de todos que estavam na mesa. Foi muito bom esse bate-papo. Vou deixar no link do episódio lá, quem quiser procurar do Doc24 pode procurar para a gente conversar, para a gente falar, para a gente discutir. Depois vou deixar também um linkzinho bonitinho lá que o Dória vai me passar quando o corretor quiser se cadastrar. Vai chegar lá via podcast ou corretor, vão saber que assistiu o nosso programa e vai poder se cadastrar com a Doc24 aí e contar com mais essa oportunidade de entregar para o cliente. Vou me despedir já primeiro aqui. Baiano, bom te ver. Ele veio para mim porque eu sou mais velho da mesa e porque eu vim bem mais distante. Primeiro eu quero agradecer ao Léo. Léo é um amigo recente, mas um amigo muito querido, um menino muito inteligente, muito sagaz, né? E ele tem uma facilidade no vocabulário que me impressiona para um menino novo. Que eu conheci mais gordo, bem a corrida. Hoje ele está mais magrinho. Eu quero falar para a sociedade que está nos assistindo que procure ou a DGE Corretora ou a Bom Retiro Corretora e venha fazer o seu plano, porque tenha certeza absoluta que você está muito bem protegido. Tá? A todos que estão assistindo, meu agradecimento pessoal e estou esperando todos lá com a muqueca baiana quando quiser ir. Valeu? Obrigado. Davi, obrigado pela participação. Léo. Obrigado também, eu agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui. Ao Fausto, que é uma figura indelével, como eu diria. E ele já sabe a diferença de vina e salsicha, já tem a experiência. Mas fica aí o recado a todos os corretores, parceiros que possam alavancar seus negócios e ver essa oportunidade no mercado que está crescendo muito aí. E ficamos à disposição. Show de bola. É isso aí. Claudião, obrigado por ter vindo do Rio Grande para cá. Léo, muito obrigado pela oportunidade. Acho que o teu programa aqui nos possibilita, né, trazer informação, trazer educação, né, em relação a um assunto tão importante, tão carente no Brasil, que é a questão da saúde, mais especificamente aqui através da saúde digital. Reforçar aqui, então, o nosso convite para que o corretor, né, procure saber mais de saúde digital, procure a DOC. O corretor é muito importante na nossa estratégia, né, de distribuição no Brasil, tanto que estão aqui duas figuras, né, que são ícones do mercado. Não seja o Davi, que é nosso parceiro representante aqui no Paraná, o Fausto lá para o Norte e Nordeste. Então, procurem eles, procurem a DOC, né, doc24.com.br, que a gente vai ter aí um imenso prazer em auxiliar vocês, né, a se introduzirem nesse mercado, mais uma vez, tão importante aqui no país. Obrigado pela oportunidade mais uma vez. Obrigado vocês pela participação. E pessoal, para quem nos assistiu aí, uma boa noite de quarta-feira, um bom descanso, aproveitem. Semana que vem temos mais um episódio do podcast O Corretor com a Tóquio Marine. Vai ser a primeira participação da Tóquio aqui no podcast O Corretor e a gente vai falar muito de seguro de vida na semana que vem, hein? Fiquem com Deus e uma boa noite. Bem-vindos a Santa Rita Assessoria e Consultoria, onde a tradição e a inovação abrem portas no mundo dos seguros. Desde 2005, oferecemos, junto com seguradoras parceiras, capacitação e soluções personalizadas para impulsionar a produtividade de corretores nos diversos ramos, como saúde, vida, transporte, garantias e responsabilidades. Nossa matriz fica em Curitiba. Temos filiais para atender os corretores nas regiões Oeste e Norte do Paraná. No entanto, atendemos corretores em diversos estados do país.
Acesse nossas redes sociais e conheça o nosso trabalho. Venha ser atendido por nosso time de especialistas.